Os livros que não foram postos na Bíblia são considerados não canônicos, ou seja, não foram declarados santos, inspirados por Deus. Já os apócrifos também não foram selecionados por não serem autênticos. Quais, então, foram os livros acrescentados na Bíblia Católica? São 7, considerados não canônicos: Tobias, Judite, Sabedoria de Salomão, Eclesiástico, Baruque, 1º Macabeus e 2º Macabeus. O que são e por que os livros apócrifos não estão em todas as Bíblias? Etimologicamente, o termo apócrifo significa oculto, escondido. É usado para designar os 14 ou 15 livros ou parte de livros que em algum tempo foram colocados entre os livros do Velho e do Novo Testamento. Eles aparecem anexados nas versões Septuaginta e Vulgata Latina. O vocábulo tem sido empregado de forma diferente por católicos e protestantes. Para os protestantes, apócrifo designa o conjunto de livros ou porções de livros que não fazia parte do cânon. Lista de livros inspirados, hebraico. Para os católicos, apócrifo se refere aos livros que os estudiosos protestantes chamam de pseudo-epígrafos. Os livros que os protestantes chamam de apócrifos, os católicos chamam de deuterocanônicos. Para os protestantes, os livros apócrifos não foram inspirados por Deus. São importantes fontes documentais para o conhecimento da história, cultura e religião dos judeus. Também muito úteis para a nossa compreensão dos acontecimentos intertestamentários entre o Velho e o Novo Testamento, mas não para estarem lado a lado com a literatura canônica, inspirada por Deus, pois, ao compararmos uma literatura com a outra, logo percebemos profunda e radical diferença no estilo, na autoridade e até nos ensinamentos. Ou seja, foram feitos por vontade própria, pelos autores, e não inspirados por Deus. Por isso, não foram colocados na Bíblia dos protestantes, mas os católicos, assim mesmo, quiseram colocar. A Igreja Católica só se lembrou de incluí-los no cânon, lista de livros inspirados por Deus, em 15 de abril de 1546, no Concílio de Trento, impondo-os aos seus fiéis como livros inspirados. Quem não aceitasse a decisão da Igreja seria por ela amaldiçoado. Por que rejeitamos os apócrifos? Se a mente divina inspirou a cada escritor, o produto destes diferentes autores deve estar em harmonia entre si. Portanto, os primeiros livros se constituem o critério para todos os demais livros que se consideram ou são chamados de inspirados, mas os livros conhecidos como apócrifos não se harmonizam em ensino e doutrina com Moisés e outros profetas canônicos. Nem Jesus, nem os apóstolos citaram os livros apócrifos como fonte de autoridade. Por que, então, a Igreja Católica continua apegada aos livros apócrifos? Porque as doutrinas fictícias dos apócrifos confirmam falsos ensinos da Igreja, como, por exemplo, oração pelos santos, falsas curas, dar esmolas para libertar da morte do pecado e salvação pelas obras. Eis alguns ensinos de apócrifos: ensino da mágica, Tobias 6, 5, 8, refutação bíblica, Marcos 16, 17, Atos 16, 18. Dar esmolas, purificação do pecado, Tobias 12, 8 e 9, Eclesiástico 3, 33. Refutação bíblica, 1 Pedro 1, 18 e 19, Judas 24. Pecados perdoados pela oração, Eclesiástico 3, 4. Refutação bíblica, Provérbios 28, 1, 1 João 1, 9, 2, 1 e 2. Orações pelos mortos, 2 Macabeus 12, 42, 46. Refutação bíblica, Atos 2, 34, Isaías 38, 18, Lucas 16, 26, Isaías 8, 20.
Ensino do purgatório. Sabedoria 3:1-4. Imortalidade da alma. Refutação bíblica. 1 João 1:7. O anjo relata uma falsidade. Tobias 5:1-19. Refutação bíblica. Lucas 1:19. Uma mulher jejuando toda sua vida. Judite 8:5-6. Esta é uma história parecida com outras lendas católicas com respeito a seus santos canonizados. Uma mulher dificilmente jejuaria por toda a sua vida. Jesus, mesmo sendo divino humano, jejuou 40 dias, não pela vida toda. Simeão e Levi mataram os habitantes de Siqueia por ordem de Deus. Judite 9:2. Refutação bíblica. Deus não tinha nada a ver com isto. Gênesis 34:30. 49:5-7. Romanos 12:19-17. Veja que a Bíblia correta refuta todos estes ensinamentos que a Igreja Católica fala para os seus fiéis. E os fiéis não leem, não sabem de nada, ficam sem saber e desconhecem as coisas. Vivem sendo enganados. A Imaculada Conceição, a sabedoria dos livros deles, 8:19-20. Este texto é usado pelos católicos para sustentar a doutrina de que Maria nascera sem pecados. Refutação bíblica. Lucas 1:30-35. Salmos 55, 51:5. Romanos 3:23. Ensinos da crueldade e do egoísmo. Eclesiástico 12:6. Refutação bíblica. Provérbios 25, 21, 22. Romanos 12:20. João 6:5. Marcos 6:44, 48. Há muitos outros ensinamentos errados, mas creio serem estes suficientes para aceitarmos que tais livros devem realmente ficar fora da lista de livros inspirados. Os livros apócrifos do Antigo Testamento dos católicos. Primeiro livro de Esdras, segundo livro de Esdras. Na versão Vulgata, o Esdra canônico é chamado de Primeiro Esdras e Neemias de Segundo Esdras, enquanto o primeiro livro de Esdras apócrifo é chamado de Terceiro Esdras. Tobias, Judite, adições ao livro de Esther, a sabedoria de Salomão, a sabedoria de Jesus, o filho de Sisaque, ou Eclesiástico, Baruque, a carta de Jeremias, a oração de Azarias e o canto das três jovens, Susana, Bel e o dragão, a oração de Manassés, o primeiro livro de Macabeus, o segundo livro de Macabeus. Livros apócrifos deuterocanônicos. Tobias, Judite, adições ao livro de Esther, 10:4, 16:22, sabedoria, Eclesiástico, Baruque, Susana, Daniel 3, Bel e o dragão, Daniel 14, 1 Macabeus, 2 Macabeus. Apócrifos do Antigo Testamento. Os apócrifos do Antigo Testamento podem ser facilmente identificados comparando os livros das Bíblias utilizados pela maioria das sociedades bíblicas, como a Bíblia Católica. Na comparação abaixo, os livros em negrito constituem os apócrifos chamados de deuterocanônicos pelos católicos. Aqueles não registrados são aceitos como canônicos por protestantes e católicos. Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Históricos, Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 e 2 Reis, 1 e 2 Crônicas, Esdras, Neemias, Tobias, Judite. Esther, com acréscimo, 1 Macabeus, 2 Macabeus. Sapienciais, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cântico dos Cânticos, Sabedoria, Eclesiástico. Provérbios, Isaías, Jeremias, Lamentações, Baruque, Ezequiel, Daniel, com acréscimo, Oséias, Joel, Amós, Abdias, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias. Total 46 livros, 39 canônicos, mais 7 deuterocanônicos, aqueles sublinhados. Apócrifos do Novo Testamento. Os apócrifos do Novo Testamento não oferecem problema porque são rejeitados por todas as igrejas cristãs. E não podia ser diferente. Observe o ensino, como por exemplo do Evangelho de São Tomé. Jesus atravessava uma aldeia e um menino que passava correndo esbarrava-lhe no ombro. Jesus, irritado, disse:
não continuarás tua carreira. Imediatamente o menino caiu morto. Seus pais correram a falar com José. Este repreende a Jesus, que castiga os reclamantes com terrível cegueira. Tal relato não é compatível com a sublimidade dos ensinos de Cristo e é suficiente para provar que este evangelho é espúrio. Trouxeram-lhe então algumas crianças para que lhe impusesse as mãos e orasse, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, disse: Deixai os pequeninos, não os embaraceis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. E tendo-lhes imposto as mãos, retirou-se dali. Mateus 19, 13, 15. Lista 2. Apócrifos no Novo Testamento. Evangelhos. Evangelho segundo os Hebreus. Evangelho dos Egípcios. Evangelho dos Ebionitas. Evangelho de Pedro. Proto-Evangelho de Tiago. Evangelho de Tomé. Evangelho de Filipe. Evangelho de Gamaliel. Evangelho da Verdade. Epístolas. Epístola de Clemente. As 7 epístolas de Inácio. Aos Efésios. Aos Magnésios. Aos Tralhos. Aos Romanos. Aos Filadélios. Delfios, aos Esmirnenses e a Policarpo, a epístola de Policarpo aos Filipenses, epístola de Barnabé, Atos, Atos de Paulo, Atos de Pedro, Atos de João, Atos de André, Atos de Tomé, Apocalipse, Apocalipse de Pedro, o pastor de Hermas, Apocalipse de Paulo, Apocalipse de Tomé, Apocalipse de Estevão. Manuais de instrução, Didaquê ou ensino dos 12 apóstolos, 2 de Clemente, pregação de Pedro. Total, 34 livros. São mais do que os canônicos do Novo Testamento, que somam 27. Muitos destes livros disputaram um lugar junto ao cânon bíblico, mas graças a Deus foram rejeitados pela Igreja Cristã, assessorada pelo Espírito Santo. Se estes livros pertencessem à lista de livros inspirados por Deus, certamente manchariam a beleza da sã e pura palavra de Deus. Devemos, portanto, nos apegar apenas aos 66 livros como dignos de confiança em termos da revelação de Deus ao homem. Nestes livros, 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento, temos toda a revelação necessária para a salvação do homem. A Sociedade Bíblica do Brasil, com razão, adota estes 66 livros como padrão para as Bíblias, que produz corretamente a verdade.